O ingrediente mais importante na fórmula do sucesso é saber manter as boas relações com as pessoas. Já dizia Roosevelt. Nesse sentido, a ADRAT, a Associação de Desenvolvimento do Alto Tâmega, promoveu mais um workshop destinado aos empresários e quadros diretivos da região. Coaching para a excelência organizacional foi o tema deste seminário, onde os presentes receberam algumas luzes sobre este novo processo aplicado na liderança. Mas o que é o coaching? Quais as suas vantagens? O coaching é um processo que é extraordinariamente útil e vantajoso, em primeiro lugar, para cada um de nós. A riqueza deste processo é que nós, percebendo o que vale o coaching para nós vamos querer que seja uma espécie de vírus positivo que se pegue a todas as pessoas que nos rodeiam e que estão connosco. E, portanto, o nosso objetivo de trazer também o coaching para aqui para Trás-os-Montes, e eu introduzi essa matéria na formação que dei sobre liderança, que não estava digamos, nos cânones dos manuais à partida para essa formação, é porque entendemos que o coaching, de facto, é um processo extraordinário para nos permitir a todos nós sermos mais e melhores líderes. Portanto, isso não depende se temos um quiosque ou temos uma multinacional. A vantagem do coaching para os empresários não depende da região, nem depende da dimensão de cada uma das empresas. Aliás, como disse o Ferraz na intervenção que ele fez, até pode ser aplicado a uma empresa que tenha uma pessoa só. Fernando Torre, um dos oradores deste seminário e associado da Associação Portuguesa de Coaching, explicou que este método tem vindo a ganhar forma no mercado empresarial, embora apenas nos grandes centros. Este é um processo que é exponencial. Portanto, e como todos os processos exponenciais, de início há 2, e depois há 3, e depois há 5, e depois isto começa-se a alastrar em massa. Está cada vez a ser mais utilizado nos grandes centros. Portanto, em que há muita oferta e muita procura. Como sempre, as regiões com menos gente e mais afastadas acabam por ficar um pouco desfavorecidas. Se querem alguma coisa, têm que procurar para os grandes centros. Nesse sentido, e para que o coaching chegue a todo lado, Fernando Torre defende uma filosofia. Numa altura em que as vias de comunicação são melhores, a associação mostra-se disponível para se deslocar aos locais onde há procura de formação nesta área. A nossa filosofia e a minha filosofia neste caso é um pouco diferente. Acho que temos que procurar, nós é que temos que procurar os sítios onde eles também fazem falta. Ora bem, se há regiões, e há muitas, não é só esta, que para ter acesso a determinado tipo de formação, a determinado tipo de competências, tem que se deslocar, porque não sermos nós a deslocarmos. Aliás, temos que ter alguma vantagem pelas autoestradas, pelas vias de comunicação. E sou totalmente contra aquela filosofia de que Chaves fica para lá do sol posto. Porque nós, quando vamos para o Algarve, é mais longe, vamos todos satisfeitos. E como dizia também o Ferraz há bocado, para um alemão 2 horas ou 2 horas e meia é uma brincadeira. Para nós é um bicho de 7 cabeças. E como dizia há bocado também o David, para nós e para Lisboa não tem problema absolutamente nenhum. Mas eles virem cá é uma coisa do outro mundo. Nós vamos tentar, é uma também das nossas missões da associação, que é levar o coaching a todo lado. Por acaso, nada acontece por acaso. Temos um vínculo aqui à ADRAT, estamos a trabalhar com empresários e, portanto, neste momento temos a obrigação, é uma obrigação nossa, de trazer esta e outras filosofias que entendemos que são muito úteis às pessoas a esta região, e vamos continuar a nossa missão nesse sentido. Existe já um número considerável de empresas que aplicaram o coaching. Uma delas é a de José Ferraz, que pertence ao grupo Luso-Vernês. O empresário deixou o seu testemunho pessoal e falou do antes e depois do coaching na sua empresa. O coaching ajudou-me primeiro a conhecer melhor a mim próprio. Portanto, passei por este processo de auto-coaching que, de facto, aqui os formadores referenciaram. E ao aprender a conhecer melhor a mim próprio, de alguma forma também aprendi a conhecer essa qualidade que tenho de atuar, digamos assim, como coach. De facto, de alguma forma, ser um bom coach é permitir às pessoas que elas ponham cá fora o melhor que têm lá dentro, não é?
Como exemplo, falou da empresa nacional Sonai para sublinhar o facto de que, hoje em dia, as pessoas são o potencial empresarial. Em primeiro lugar, entrem num processo de autoconhecimento e acreditem que, de facto, as organizações são, hoje em dia, fundamentalmente pessoas. Isso é indiscutível. As grandes, as pequenas, todas são pessoas. É muito fácil, se nós formos ver a imagem da Sonai, para falar numa grande empresa, na maior portuguesa, provavelmente, portanto, absolutamente privada, a imagem de hoje da Sonai é claramente muito mais na vertente coaching e das pessoas do que era há 2 anos atrás. Já repararam? Mudou radicalmente e a própria Sonai é uma empresa onde as pessoas sempre tiveram muita importância, houve sempre muito foco nas pessoas, mas hoje em dia mais do que nunca, não é? Ao ponto de mudarem a própria imagem. Marta Correia, que também interveio neste seminário, falou de uma vertente mais psicológica, salientando que é importante que os líderes das empresas se conheçam a si, primeiramente, para depois poderem ajudar os seus colaboradores, tendo em vista uma maior produtividade da empresa. E é isso que o coaching ensina. As pessoas hoje em dia são o verdadeiro potencial das empresas e o verdadeiro capital das organizações. E, portanto, é impossível quem tem uma posição de liderança querer, no fundo, envolver as pessoas se antes não, no fundo, se conhecer. E, para isso, o coaching é, de facto, uma ferramenta excelente, porque potencia o autoconhecimento e permite que, quando o líder, o empresário, se conhece, esteja em condições para poder, de facto, conhecer o outro, respeitar o outro e tirar o melhor que o outro tem para lhe oferecer. E esses outros são as pessoas da sua organização que devem comungar os objetivos da mesma para que, de facto, ocorram resultados de sucesso. O aumento da produtividade passa pela motivação dos seus colaboradores e, para isso, basta que se sintam uma parte integrante da empresa. Muitas das vezes por coisas tão simples como estarem devidamente alinhadas com os objetivos das empresas, com a missão da própria empresa. O facto de conhecerem para onde estão a caminhar é fundamental para elas se motivarem e depois fazerem-se, no fundo, sentirem-se parte integrante de um processo de crescimento que é da própria organização e sentirem-se como peças fundamentais nesse mesmo processo. Julgo que há uma coisa fundamental que o ser humano tem, que é gosta de sentir que tem valor, gosta de se sentir reconhecido e, se for devidamente motivado, é capaz de dar muito mais que aquilo que consegue, ou pelo menos julga. E, portanto, julgo que a motivação passa muito por envolver as pessoas no próprio processo e elas entenderem a organização como modelo. Não só entendê-la, mas senti-la. Acho que isso é fundamental. Mais uma iniciativa promovida pela ADRAD que continua a pautar pela ajuda aos empresários do Alto Tâmega para que estes adquiram novas competências e a sua empresa se torne mais competitiva. É mais uma iniciativa, portanto, este seminário sobre coaching é mais uma das iniciativas que vem no seguimento de programas direcionados específicos para as empresas, o caso da formação PME, que terminou em dezembro, que damos continuidade com a formação de empresários, isto em 3 vertentes, em 3 áreas do domínio empresarial, que é a liderança, estratégia e instrumentos financeiros, para que de facto os empresários adquiram competências em áreas que possam aplicar no seu dia-a-dia, portanto na vida das empresas, que possam ter uma percepção atempada do caminho que querem percorrer e como o vão percorrer. Portanto, esta iniciativa é mais um corolário de trabalho já desenvolvido. Todas as iniciativas têm sido bem recebidas pelo tecido empresarial da região, facto que a ADRAD aproveita para continuar a desenvolver atividades para o maior desenvolvimento do Alto Tâmega. Esta região, Trás-os-Montes e concretamente o Alto Tâmega, tem potencial. E tem potencial nos 2 fatores geradores de riqueza. Tem potencial a nível da capacidade empresarial, a nível da capacidade de correr riscos, a nível da capacidade de estar abertos e receptivos a esta alteração de processos. De facto, a ADRAD nota, e eu em particular, enquanto responsável pelo programa, noto uma abertura muito maior por parte do empresariado
porque ele também sabe distinguir quando, de facto, os instrumentos que se lhe apresentam são úteis ou não. Portanto, já é um bom ponto de partida quando nós temos capacidade, e quando digo nós, empresários, temos capacidade de identificar o que nos interessa e rejeitar o que, efetivamente, não nos traz valor acrescentado. O coaching dá as ferramentas necessárias e indispensáveis à superação pessoal e profissional, permitindo à organização obter o máximo rendimento dos seus colaboradores e resultados de sucesso. A envolvência dos líderes com os seus colaboradores é a chave desse sucesso. Brevemente, a Adrat lançará o primeiro curso em coaching destinado aos empresários do Alto Tâmega para que estes possam liderar e conduzir a sua empresa com mais eficácia e sucesso.